Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês aí por suas presenças. É, Cadu, Camila, Cláudia, Davi, Flávia, Geralda, Yara, Isabela, Ludmila, Mauro, Rodrigo. Muito obrigado a todos vocês. Vamos iniciar então o nosso estudo dessa noite. Para a gente iniciar o nosso estudo de hoje, gostaria de convidar vocês para recitar o Daimoku 3 vezes. Então, por favor, façam um gachô e recitem junto comigo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Então, vamos lá. Muito obrigado. É, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Nós acabamos não fazendo o nosso estudo na semana passada. E a minha anotação aqui é que nós paramos na página 147 nesse segundo parágrafo aqui, né? Ainda a gente está falando a respeito do Burnouf, né, e da tradução dele do Sutra do Lótus para o francês, que foi a primeira tradução do Sutra do Lótus e a primeira tradução de um sutra budista feita diretamente do sânscrito para um idioma ocidental, né? Então, para a gente relembrar um pouquinho aqui, como nós temos adotado ultimamente, vamos voltar uma página, né, para a gente pegar uma conexão aí com o que a gente viu anteriormente, né? Aqui tem uma longa citação do Burnouf, então vamos continuar aqui a partir dessa citação. Ah, vamos voltar 2 páginas aqui, né? Vamos voltar nesse parágrafo aqui antes da citação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Embora Burnouf claramente preferisse os sutras simples aos sutras desenvolvidos, ele não descartou esses últimos completamente. No entanto, outro grupo de textos, incluídos nas obras fornecidas por Hodgson, recebeu sua condenação inequívoca, os Tantras budistas. Então, aqui só a gente fazendo relembrando, né, o que eram os sutras simples e os sutras desenvolvidos, né? Então, os sutras simples eram aqueles sutras de linguagem mais direta, mais clara, né, mais prática, que eram associados então aos ensinamentos originais do Buda, né? Isso é uma classificação feita pelo próprio Burnouf. E os sutras desenvolvidos, né, que teriam sido escritos aí numa uma idade já posterior ao falecimento do Buda, ao parinirvana do Buda, e que tem uma linguagem mais metafórica, poética, mais metafísica, né? Então, e que de acordo com ele, né, claro, não refletia o ensinamento original, direto, né, daquilo que o Buda ensinava. Tá, então essa é uma classificação que o próprio Burnouf desenvolveu, né? E enfim, né, vamos continuar aqui então, ah, falando que ele criticou então os tantras budistas, né? Vamos lá então. Aqui, o sempre decoroso Burnouf não faz nenhuma tentativa de ocultar seu desprezo. Ele escreve: para mentes grosseiras e ignorantes, tais livros certamente têm mais valor do que as lendas morais dos primeiros dias do budismo. Eles prometem vantagens temporais e imediatas. No fim, eles satisfazem essa necessidade de superstições, esse amor por práticas piedosas, pelas quais o sentimento religioso se expressa na Ásia e às quais a simplicidade do budismo primitivo respondia de maneira imperfeita. Ele dedica a maior parte da sessão sobre Tantra na introdução ao resumo e à análise de um único texto, o famoso Luz Dourada, Suvarna Pravasa, um texto que aparece em alguns cânones como um sutra, em outros como um tantra. Ele possui muitas das características de um sutra desenvolvido, incluindo aquelas que aparecem no Sutra do Lótus. Contudo, talvez por ser classificado como um tantra, Burnouf reserva uma crítica particular a ele. Escreve: tal é o conteúdo deste livro, medíocre e deveras insípido, como as coisas das quais trata, a despeito da grande estima de que desfruta entre os budistas do norte.
O culto de Shakya e a observância das virtudes morais que seu ensinamento visava disseminar ainda são recomendados. Shakya é o personagem principal e ele ainda não é substituído, como ocorre quase completamente nos outros livros do mesmo gênero, seja por Budas imaginários, seja por outros personagens estranhos ou terríveis, de caráter menos pacífico e menos puro. Mas, apesar dessas vantagens, quão pouco valor este livro tem para nós em comparação com as lendas em que a vida real de Shakyamuni é narrada e com as parábolas tão profundas de O Lótus da Boa Lei. Ele apresenta todas as características de um tratado que não pertence à pregação de Shakya e que deve ter sido composto tranquilamente em algum mosteiro, na época em que o budismo estava completamente desenvolvido. Está escrito em prosa e em verso, como todas as composições da segunda era do budismo, e as partes poéticas trazem traços dessa mistura de forma do Prákrito, que indiquei nos sutras desenvolvidos. Então, isto toca no próprio conteúdo, este livro está tão repleto de elogios a si mesmo feitos pelo Buda ou por seus ouvintes, e com o relato das vantagens prometidas àquele que o estuda e o lê, que se o procura em vão sob essa massa de elogios e chega-se à última página, quase sem saber o que o Suvarna Prabhasa é. Essa característica é, a meu ver, bastante decisiva. Nada, de fato, mostra melhor a que proporções medíocres o budismo foi reduzido pelos tantras do que essa repetição cansativa das vantagens e méritos assegurados ao proprietário de um livro que, em si mesmo e a parte desses desenvolvimentos, seria quase reduzido a poucas páginas. Essa citação, então, do Burnoff, né? Tudo o que o Burnoff condena na Luz Dourada está presente no Lotus. O que parece salvar o Lotus são as preciosas parábolas, os elementos do texto que provavelmente o levaram a traduzi-lo em primeiro lugar. De fato, se excluíssemos a referência às parábolas na passagem acima, poderíamos substituir Saddharma Pundarika por Suvarna Prabhasa, e a descrição permaneceria precisa. Ainda assim, o Sutra do Lótus parece ocupar um lugar especial para Burnoff, talvez porque ele já o havia traduzido e impresso, mas não publicado, na época em que a introdução foi publicada em 1844. Pode ter ocupado um lugar especial em seu coração como o primeiro sutra que ele leu, ou pode ter sido simplesmente que ele não queria condenar especificamente uma obra que planejava publicar. Sua atitude, qualquer que seja a origem, em nenhum lugar é mais evidente do que no segundo parágrafo acima, onde ele se queixa das páginas de autoelogio que preenchem a luz dourada. Ele certamente sabia que essa repetição cansativa das vantagens e méritos assegurados aos proprietários de um livro também preenche o Lotus Sutra, né, o Sutra do Lotus. Ainda assim, isso não o dissuadiu de trabalhar no Sutra do Lotus, ainda que intermitentemente, pelos poucos anos que lhe restaram da vida. Burnoff havia mandado imprimir sua tradução do Sutra, que exigiu 283 páginas, sem notas, em 1841. Depois de tê-la impresso, ele não a publicou. Ele adiou a publicação da tradução por duas razões. A primeira era que ele desejava fornecer notas, bem como uma série de apêndices. Ele parece ter trabalhado neles até o momento de sua morte, fornecendo ao final 150 páginas de notas. Durante os anos em que trabalhou no Sutra, Burnoff adquiriu mais três manuscritos em sânscrito. Muitas das notas discutem variantes entre os quatro manuscritos em sânscrito, bem como uma versão tibetana do Sutra que ele tinha diante de si. Outras notas discutem vários termos técnicos, listas e nomes pessoais que aparecem no texto. Há uma nota muito longa, por exemplo, sobre o que é um kalpa, eon. Burnoff limita-se, em sua maior parte, a questões filológicas e históricas, raramente editorializando. Uma exceção é sua nota sobre a transformação da princesa Naga, na qual ele começa pedindo desculpas por discutir um milagre. Uma vez aceita essa crença como elemento religioso, um milagre a mais ou a menos não constitui ponto importante. A credulidade não recua diante do número, assim como não recua diante do absurdo de sua concepção. Dado que mandara imprimir a tradução anos antes, Burnoff não pudera inserir os números das notas de rodapé. Ele, no entanto, forneceu a página do fólio em, na margem de cada página da tradução e as utilizou como referência para suas notas, que por sua vez possuem notas de rodapés. As notas tornam-se menos frequentes e geralmente mais curtas à medida que ele avança pelo sutra. Mais de um terço das 150 páginas de notas
é dedicado ao primeiro capítulo. A essas notas, Burnoff adicionou 21 apêndices, constituindo 433 páginas adicionais. A fim de obter uma compreensão dos interesses de Burnoff nos últimos anos de sua vida e para demonstrar o quanto esses interesses se distanciaram do Sutra do Lotus, é útil examinar brevemente seu conteúdo. O primeiro apêndice, com 9 páginas de extensão, trata do termo Bhikshu Sangha, ou comunidade de monges. Considerando como o termo foi traduzido por outros estudiosos e o que o termo abrange, com uma discussão do termo conforme aparece nas descrições de Ashoka. O segundo, o terceiro, mais longo, com 56 páginas, trata do termo budista fundamental, klesha, frequentemente traduzido como aflição ou contaminação, os estados mentais negativos que induzem ações negativas. A extensão deste apêndice deriva da inclusão de uma tradução do Pali e da discussão do famoso Samanapala Sutta, o discurso sobre os frutos da renúncia, no qual o Buda expõe o caminho ao rei Ajatashatru, que havia cometido o crime hediondo de assassinar seu pai, amigo e patrono do Buda, o rei Bimbisara, e que por sua vez estava destinado a ser assassinado pelo seu próprio filho. O terceiro apêndice, com 14 páginas, trata do Bodhisattva da sabedoria, Manjushri, que, como vimos, é uma figura importante no Sutra do Lótus. O quarto apêndice, com 7 páginas, trata de Dato, um termo polivalente no budismo, frequentemente traduzido como elemento ou reino, com Burnoff fornecendo várias ocorrências do termo em obras sânscritas e em Pali. O quinto apêndice, com 14 páginas de extensão, trata das quatro novas verdades, ou como Burnoff se refere a elas, né, em francês, les quatre vérités sublimes, né, que seria alguma coisa tipo as quatro verdades sublimes, né? Especialmente conforme estão implicadas em várias versões da famosa Iedharma, da fórmula Iedharma, né? Quando Shariputra perguntou ao discípulo do Buda, Ashvajit, que resumisse o ensinamento do Buda, ele respondeu: daqueles fenômenos produzidos por meio de causas, o Tathagata proclamou suas causas e também sua cessação. Assim falou o renunciante, iniciando com as palavras Iedharma, e portanto frequentemente referidas por essas palavras, é talvez a declaração mais famosa de toda a literatura budista. O sexto apêndice, com 15 páginas de extensão, trata dos 12 elos da originação dependente, a Pratitya Samutpada, e inclui uma tradução do Mahanidana Sutta, o grande discurso sobre as origens. O sétimo apêndice, com 10 páginas de extensão, discute as célebres 6 perfeições, paramita, doação, ética, paciência, esforço, concentração e sabedoria, que o Bodhisattva aperfeiçoou ao longo do extenso caminho para a budeidade. O segundo, mais extenso dos apêndices, com 96 páginas, trata do estranho e fascinante tópico das marcas do super-homem, Mahapurusha, as qualidades físicas do corpo do Buda. Aqui, Burnoff trata individualmente não apenas das 32 marcas maiores, mas também das 80 marcas auxiliares, assim como dos diversos signos auspiciosos, enumerados de várias formas nas plantas dos pés do Buda, frequentemente retratados em pegadas de pedra do Buda no Sri Lanka e no Sudeste Asiático. Um breve apêndice, 5 páginas, sobre o termo Avenika, único, é utilizado para descrever diversas qualidades do Buda. Aqui, como faz com tanta frequência nos apêndices, Burnoff cita fontes em Pali. O décimo apêndice, com 130 páginas, é de longe o mais longo. Ele trata de uma série de questões, em grande parte lexicais e ortográficas, relacionadas aos editos de Ashoka, a quem Burnoff se refere como Piyadasi. Ele reproduz diversas páginas da escrita Brahmi das inscrições. Em uma série de artigos publicados em 1837, James Principe, nascido em 1799, falecido em 1840, da Companhia das Índias Orientais, decifrou a escrita Brahmi dos editos do imperador indiano Ashoka, nascido em torno de 269 e falecido em 232 a.C., né? Embora lendas sobre o piedoso rei budista aparecessem tanto em fontes em sânscrito quanto em Pali, segundo o Pali lido por George Turnor e o sânscrito lido por Burnoff. As próprias inscrições haviam sido esquecidas no mundo budista. Burnoff, que dedica uma extensa seção da introdução às lendas de Ashoka, compreendeu a importância das inscrições como as referências mais antigas aos ensinamentos do Buda na Índia antiga, anteriores talvez aos sutras simples.
Os 11 apêndices restantes são todos relativamente breves, tratando primeiramente, no 11º apêndice, dos 10 poderes do Buda, 16 páginas, recorrendo novamente à fonte sem palha. No 12º apêndice, do significado do termo Bodhyanga, membros da iluminação, 5 páginas. No 13º apêndice, dos 4 níveis de dhyana, ou concentração, que se referem tanto a estados meditativos quanto a lugares do renascimento no reino da forma, Rupa Dhatu, que resultam da obtenção desses estados meditativos, 20 páginas. No 14º apêndice, dos 5 superconhecimentos, a Abhijna, de um Buda, 5 páginas. E no 15º apêndice, com as 8 emancipações, ou Vimoksha, 9 páginas. Todos esses são termos importantes no léxico budista padrão. Contudo, no 16º apêndice, 7 páginas, Burnow volta-se para um termo mais obscuro, Lokantarika, literalmente entre mundos, áreas estranhas de escuridão que separam um mundo do outro. Esses mundos são habitados por seres que, devido à escuridão absoluta, desconhecem a presença um dos outros. O 17º apêndice, 5 páginas, trata do termo Pratsamvidya, às vezes traduzido como conhecimento específico. O 18º trata das montanhas fabulosas da Terra, 7 páginas. E o 19º, 5 páginas, do significado da palavra Pritaggjana, não sei, literalmente ser separado, mas frequentemente traduzido como ser comum, um termo técnico usado para referir-se àqueles que não alcançaram um dos 4 níveis de iluminação. No 20º apêndice, 8 páginas, Burnoff presta um grande serviço a todos os leitores do Sutras Mahayana ao calcular laboriosamente todos os números astronômicos com os quais esses sutras estão repletos. Ele denomina o apêndice sobre o nome chamado Asankhyeya, que significa inumerável. Aqui ele nos informa, por exemplo, que o número Nagabala é 100 bahulas, isso é, um seguido de 27 zeros. Ele faz isso para quase 100 números diferentes. O apêndice final, 9 páginas, compara algumas passagens em sânscrito e textos em Pali. Todos os apêndices, exceto o último, estão referenciados a um folho do manuscrito em sânscrito do Sutra do Lótus, bem como a uma página do texto precedente da tradução. Contudo, é digno de nota que, com exceção do segundo apêndice, todas as referências de páginas não remetem à tradução do Sutra do Lótus em si, mas às notas. Os extensos apêndices estão, portanto, em certo sentido, duplamente afastados do Sutra do Lótus, algo que é confirmado pelo conteúdo dos próprios apêndices, nos quais Burnoff raramente faz menção ao Sutra do Lótus ou mesmo a outro Sutra Mahayana. Suas principais fontes nos apêndices são sutras simples ou textos Pali. Pode-se observar de fato que dentre os 21 apêndices, apenas dois tratam de tópicos específicos do Mahayana: o apêndice sobre Bodhisattva Manjushri e o apêndice sobre as 6 perfeições, totalizando apenas 24 páginas, ou 5% das mais de 400 páginas de apêndices. De fato, os apêndices demonstram o quanto Burnoff havia se afastado do Lotus. Quando consideramos as contribuições de Burnoff para o estudo do budismo, podemos pensar em dois livros. Podemos pensar em 3 livros, ou poderíamos pensar em um único livro. Os dois livros são a Introdução à História do Budismo Indiano e o Sutra do Lótus, o primeiro publicado em 1844, quando Burnoff ainda estava vivo, e o segundo publicado em 1852, após a sua morte. Como descrito anteriormente, ele havia planejado publicar outros 3 livros nesse intervalo. Depois de ter lido ao menos parte do Lotus, Burnoff começou a ler outros livros enviados por Hodgson, e foi a partir dessa leitura que ele desenvolveu sua rubrica dos Sutras Simples e dos Sutras Desenvolvidos, uma rubrica na qual o Lotus saiu-se mal. Fica-se a indagar se, caso tivesse vivido por mais tempo, Burnoff teria escrito os demais livros intermediários. Fica-se a indagar quantos outros apêndices ele teria acrescentado ao Lotus. Fica-se a indagar se, mesmo tendo vivido uma vida plena, Burnoff teria publicado a tradução do Lotus antes de sua morte. E assim, talvez seja útil imaginar que Burnoff publicou 3 livros em vez de 2, datados não pelo momento de sua publicação, mas pelo momento de sua composição. O primeiro seria a tradução do Sutra do Lótus, sem notas ou apêndices, cuja maior parte foi traduzida em 1837, ano em que o manuscrito chegou a Paris. Depois de tê-la impresso, Burnoff a deixou de lado, seus interesses sendo atraídos agora mais fortemente pelo que ele chamava de sutras simples.
encontrando-os no Avadanashataka e no Divyayavadana, Burnoff traduziu centenas de páginas desses textos. Esses formariam a base textual para a introdução à história do budismo indiano, que ele publicaria em 1844. Esse foi o segundo livro. Nos anos restantes de sua vida, Burnoff escreveria o terceiro livro, As Notas e Apêndices, a tradução do Sutra do Lótus. Isso representou sua visão mais madura do budismo, de sua doutrina e de sua história. E como vimos, os apêndices eram tanto ensaios autocontidos, a maioria dos quais tinha pouco ou nada a ver com o Lótus. No budismo da Ásia Oriental, encontramos o que se denomina o Sutra do Lótus Tríplice, Fa Sanbu Jing, em chinês. Aqui o Lótus é precedido pelo Sutra dos Significados Imensuráveis, Wuliang Yi Jing, que pretende ser o sutra que o Buda proferiu no primeiro capítulo do Lótus, e seguido pelo Sutra sobre o método para visualizar Samantabhadra, Guan Puxian Pusa Xin Fla Xing. Ambas as obras são provavelmente de origem chinesa. Aqui poderíamos considerar se Burnoff escreveu um único livro, seu próprio Sutra do Lótus Tríplice. A primeira parte foi a introdução do Sutra do Lótus, a segunda parte é a introdução à história do budismo indiano, e a terceira parte consiste nas notas e nos apêndices, ambos fazendo referência repetidamente à já publicada introdução. Que essas três partes formem, em certo sentido, um único livro é corroborado pelo fato de possuírem um único índice, ao final do volume do Sutra do Lótus publicado após a morte de Burnoff. Assim como no Sutra do Lótus Tríplice, cada uma das três partes difere das demais. A primeira parte, no caso do Sutra, o Sutra of Immeasurable Meanings, na Sutra dos Infinitos Significados, e no caso do Burnoff, a tradução do Lotus, difere significativamente das duas últimas partes. E as duas últimas partes estão relacionadas entre si. O Sutra do método da visualização de Samantabhadra configura uma espécie de apêndice ao último capítulo do Sutra do Lotus, e as notas e apêndices mencionam repetidamente a introdução. Como o mais famoso Sutra, como o mais famoso Sutra do Lotus Tríplice, o único livro de Burnoff assim concebido encontra-se em muitos casos em contradição consigo mesmo. Burnoff faleceu de Gravel, doença renal, em 28 de maio de 1852. Ele tinha 51 anos de idade. Seu Sutra do Lótus, texto que havia começado a ler em 1837, foi publicado posteriormente naquele mesmo ano. Os apêndices foram editados pelo discípulo de Burnoff, Julius von Moll, e o livro inteiro, tradução, notas e apêndices, foi finalmente publicado como em francês, né? Como o Lotus da Boa Lei, traduzido do sânscrito, acompanhado de um comentário e de. Bom, enfim, não sei. Não sei o francês, vamos lá. Trata-se de uma obra volumosa com 897 páginas de extensão. A obra foi dedicada, conforme Burnoff havia instruído, a Brian Houghton Hodgson, né, o fundador do verdadeiro estudo do budismo por meio de textos e monumentos. Foram palavras generosas do sempre generoso Burnoff. Nos anos transcorridos desde sua morte, contudo, tornou-se evidente que essas palavras descrevem com maior precisão o próprio Burnoff. De fato, ele desempenharia um papel importante na transmissão do budismo para a América. A introdução da história, a história do budismo indiano de Burnoff foi publicada em Paris em 1844. Mas, no início daquele ano, o Sutra do Lótus de Burnoff chegou à América, embora permanecesse impresso, porém inédito, em Paris. Em 1840, um grupo de intelectuais da Nova Inglaterra, conhecidos entre si como Hedges Club, em homenagem ao membro Frederick Henry Edge, conhecidos pela história como Transcendental Club, constatou que os periódicos literários da época relutavam em publicar suas obras. Seus membros incluíam Ralph Waldo Emerson, George Ripley, Bronson Alcott, pai de Louisa May, James Freeman Clarke e o jovem Henry David Thoreau. Decidiram, portanto, fundar seu próprio periódico, que chamaram de The Dial, a Magazine of Literature, Philosophy and Religion. Sua editora foi Margaret Fuller, nascida em 1810, falecida em 1850, a primeira mulher autorizada a utilizar a biblioteca da Harvard College. A gerente de negócios foi Elizabeth Palmer Peabody, 1804 e 1894.
Pioneira na educação infantil e cunhada de Nathaniel Hawthorne, ela havia estabelecido uma livraria em sua residência que mantinha uma ampla variedade de títulos em inglês, francês e alemão. Em The Editors to the Reader, no número inaugural, Emerson escreveu: Não desejamos dizer coisas belas ou curiosas, ou reiterar algumas proposições em formas variadas, mas, se pudermos, dar expressão àquele espírito que eleva os homens a uma plataforma superior, restaura-lhes o sentimento religioso, traz-lhes objetivos dignos e prazeres puros, purga o olho interior, torna a vida menos descontínua e, através da elevação do homem ao nível da natureza, retira sua melancolia da paisagem e reconcilia os poderes práticos com os especulativos. A partir da edição de julho de 1842, os editores começaram a incluir o que chamavam de Ethnical Scriptures, tradução de obras antigas de outras culturas, incluindo China, Pérsia e Índia. Da China vieram os ditos de Confúcio e Mêncio. Da Pérsia, os ensinamentos de Zoroastro. Entre as obras indianas estavam extratos da tradução do sânscrito por William Jones. The Dial, nomeada em referência ao relógio do Sol, teve vida curta de apenas 5 anos, cessando a publicação por falta de fundos em abril de 1844. Na penúltima edição, de janeiro de 1844, havia um artigo intitulado A Pregação do Buda. Consistia em duas partes, uma descrição do Buda e uma tradução do capítulo 5, Ervas, do Sutra do Lótus. Segue o parágrafo introdutório e a descrição do Buda. A pregação de Buda A pregação de Buda, né? Os seguintes fragmentos são extratos de um dos livros religiosos dos budistas do Nepal, intitulado Lótus Branco da Boa Lei. A obra original, escrita em sânscrito, faz parte da numerosa coleção de livros budistas descobertos por M. Hodgson, o residente inglês na corte de Katmandu, e por ele enviada à Sociedade Asiática de Paris. M. Burnouf examinou há alguns anos esta coleção que inclui grande parte dos livros canônicos dos budistas e da qual se encontram traduções em todas as nações budistas, o povo do Tibete, da China e os mongóis. O livro do qual os seguintes extratos são retirados é um dos mais venerados por todas as nações que adoram Buda, e mostra com muita clareza o método seguido pelo sábio que porta este nome. A obra está em prosa e verso. A parte versificada é apenas a reprodução em forma métrica, mais do que poética, da parte escrita em prosa. Prefaciam os excertos, não, prefaciamos um excerto do artigo de Eugênie Burnouf, eu acho que esse M deve ser de Monsieur ou Mister, alguma coisa assim, né? Eugênie Burnouf sobre a origem do budismo. A casta privilegiada, e começa a citação, né? A casta privilegiada dos Brahmanes reservava para si um monopólio exclusivo da ciência e da religião. Seus costumes eram relaxados. A ignorância, a cupidez e os crimes por ela induzidos já haviam transformado profundamente a antiga sociedade descrita nas leis de Menu. Em meio a essas desordens, cerca de 6 séculos antes de Cristo, no norte de Bengala, um jovem príncipe nascido na casta militar renunciou ao trono, tornou-se um religioso e tomou o nome de Buda. Sua doutrina, que era mais moral do que metafísica, ao menos em princípio, repousava sobre uma opinião admitida como fato e sobre uma esperança apresentada como certeza. Essa opinião sustenta que o mundo visível encontra-se em perpétua mudança, que a morte procede à vida e a vida à morte, que o homem, como todos os seres vivos que o cercam, gira no círculo eternamente móvel da transmigração, que ele passa sucessivamente por todas as formas de vida, desde a mais elementar até a mais perfeita, que o lugar que ele ocupa na vasta escala dos seres vivos depende do mérito das ações que realiza neste mundo e que, assim, o homem virtuoso deveria, após esta vida, renascer com o corpo divino e o culpado com o corpo amaldiçoado, que as recompensas do céu e as penas do inferno, como tudo o que este mundo contém, possuem apenas duração limitada, que o tempo esgota o mérito das ações virtuosas e apaga o mal das más, e que a lei fatal da mudança reconduz à terra tanto Deus quanto o diabo, para colocar ambos novamente à prova e fazê-los percorrer um novo curso de transmigração. A esperança que o Buda veio trazer aos homens era a possibilidade de escapar da lei da transmigração ao entrar naquilo que ele denomina emancipação, isto é, segundo uma das escolas mais antigas, a aniquilação do princípio pensante
bem como do princípio material. Essa aniquilação não era completa até a morte, mas aquele que estava destinado a alcançá-la possuía, durante sua vida, uma ciência ilimitada, que lhe conferia a visão pura do mundo tal como ele é, isto é, o conhecimento das leis físicas e intelectuais e a prática das seis perfeições transcendentes, de esmolas, de moralidade, de ciência, de energia, de paciência e de caridade. A autoridade sobre a qual o devoto fundamentava seu ensinamento era inteiramente pessoal. Era formada por dois elementos, um real, o outro ideal. O primeiro consistia na regularidade e santidade de conduta, das quais a castidade e a paciência formavam os traços principais. A segunda era a pretensão de que ele tinha de ser Buda, isto é, iluminado, e como tal possuir um poder a uma ciência sobrenatural. Com seu poder, ele resistiu aos ataques do vício. Com sua ciência, ele representou para si mesmo, sob uma forma clara e completa, o passado e o futuro. Portanto, ele podia recontar tudo o que havia feito em suas existências anteriores, e afirmou, assim, que um número incalculável de seres já havia alcançado, como ele próprio, pela prática das mesmas virtudes, a dignidade de Buda. Ele se ofereceu, em suma, aos homens como seu salvador, e prometeu-lhes que sua morte não destruiria sua doutrina, mas que essa doutrina perduraria depois dele por muitas eras, e que, quando sua ação salutar cessasse, apareceria ao mundo um novo Buda, que ele anunciaria por seu próprio nome, e as lendas afirmam que, antes de descer à Terra, ele havia sido consagrado no céu na qualidade de futuro Buda. A opinião filosófica pela qual ele justifica sua missão era compartilhada por todas as classes. Brahmanes, guerreiros, agricultores, comerciantes, todos acreditavam igualmente na fatalidade da transmigração, na retribuição de recompensas e penas, na necessidade de escapar de maneira decisiva da condição perpetuamente mutável de uma existência meramente relativa. Ele acreditava nas verdades admitidas pelos Brahmanes, seus discípulos viviam como eles e, tal como eles, impunham penitências severas, curvando-se sob aquela antiga sentença de reprovação fulminada contra o corpo pelo ascetismo oriental. Não parece que o Buda tenha reivindicado para si qualquer poder miraculoso. De fato, em um de seus discursos, ocorrem essas palavras notáveis. Um rei o instou a confundir seus adversários mediante a exibição daquela força sobre-humana que é capaz de reduzir a incredulidade ao silêncio. Ó rei, respondeu o Buda, eu não ensino a lei aos meus discípulos dizendo-lhes, ide fazer milagres diante dos brahmanes e dos mestres de casas que encontrardes, mas eu os ensino dessa maneira. Vivei, ó santo, ocultando vossas boas obras e expondo vossos pecados. Esta humildade profunda, esta renúncia completa, é o traço característico do budismo primitivo, e foi um dos instrumentos mais poderosos de seu sucesso junto ao povo. A isto segue-se uma tradução em inglês da tradução de Burnoff da versão em sânscrito do capítulo 5 do Sutra do Lótus. Recordamos que a edição em sânscrito utilizada por Burnoff, ao contrário do que se tornaria a mais famosa versão chinesa, contém tanto a parábola das ervas quanto a parábola do homem cego. O artigo A Pregação de Buda em The Dial é anônimo, sem nenhuma indicação da fonte francesa da descrição e tradução de Burnoff ou de quem as traduziu do francês. Embora originalmente se pensasse ser obra de Thoreau, está agora claro que foi obra de Elizabeth Peabody, que assim merece um lugar especial na história da recepção do Sutra do Lótus e do budismo na América. Mas atentemos ao notável conteúdo do artigo que apareceu em Boston em janeiro de 1844. O Buda, descrito na primeira metade, é claramente o Buda de Burnouf, tal como ele o retratou em sua introdução, que seria publicada em Paris, mais tarde naquele mesmo ano. De fato, a passagem, com a importante exceção do parágrafo final, aparece quase literalmente no grande tomo de Burnouf. Aqui, o Buda é um reformador que arrancou as verdades religiosas que os brahmanes corruptos haviam zelosamente guardado para si, abrindo caminho para a libertação do sofrimento e do renascimento a todos. Ele o fez com uma autoridade que não se baseava na casta, mas em suas virtudes, aperfeiçoadas ao longo de muitas vidas, e ofereceu ensinamentos que eram morais em vez de metafísicos. Ao fazê-lo, Burnoff explica, não parece que o Buda tenha reivindicado para si qualquer poder.
Esta profunda humildade, esta total renúncia é o traço característico do budismo, do traço característico primitivo do budismo e foi um dos instrumentos mais poderosos em seu sucesso junto ao povo. Este não é o Buda do Sutra do Lótus, como Burnouf, tendo completado sua tradução do sutra inteiro em 1839, bem sabia. A tradução do capítulo 5 do Lotus contém diversas passagens que teriam atraído os membros do clube de Reid e os leitores de The Dial na Nova Inglaterra em 1844. Encontramos, por exemplo, com uma única voz com uma única e mesma voz explico a lei, tomando incessantemente como tema o estado de Buda, pois esta lei é uniforme. A desigualdade não tem lugar nela, né? Tampouco a afeição ou o ódio. Eu preencho o universo inteiro com alegria, como uma nuvem que derrama por toda parte uma água homogênea, sempre igualmente bem disposta em relação aos homens respeitáveis, como em relação aos mais humildes. Em relação aos homens virtuosos, como em relação aos perversos, em relação aos homens abandonados, como em relação àqueles que se conduziram de forma mais regular, em relação àqueles que seguem doutrinas heterodoxas e opiniões falsas, como em relação àqueles cujas doutrinas são sólidas e perfeitas. Contudo, nem tudo está bem. Há muito aqui que nos faz refletir. Em primeiro lugar, a passagem do Sutra do Lotus que aparece em The Dial não é o capítulo 5 do Sutra do Lotus. São trechos do capítulo 5 apresentados fora de ordem. Na edição de 25 de abril de 1843 da Revue Independante, né, Burnouf havia publicado um artigo intitulado Fragmentos das Prédicas do Buda, né, algo assim. Ele começa com os dois primeiros parágrafos que aparecem em The Dial, menos a sentença final. Sabemos, pela tradução de Burnouf do Sutra do Lotus e outras traduções do sânscrito, que a versão em sânscrito contém duas parábolas, a parábola das ervas e a parábola do homem cego, cada uma apresentada primeiro em prosa e depois em verso, com a parábola das ervas precedendo a parábola do homem cego. O ensaio de Burnouf de 1843 não identifica as passagens como provenientes do capítulo 5, observando apenas que elas provêm do Lotus. E, por razões que não estão claras, Burnouf reorganiza o texto. Ele inicia sua tradução com a parábola do homem cego, em prosa, seguindo pela mesma parábola em verso, omitindo dois de seus 38 versos, o 72º e o 82º, conforme ele os numera em sua tradução do Sutra do Lótus, por alguma razão. Em seguida, ele passa a parábola das ervas, omitindo inteiramente a porção em prosa e fornecendo todos os versos. Por que Burnouf fez essa alteração em sua tradução, que, como nos recordamos, ele havia concluído alguns anos antes, permanece incerto. Ao traduzir o ensaio de Burnouf do francês para o inglês, Elizabeth Peabody fez suas próprias alterações. Depois de ter traduzido a porção em prosa da parábola do homem cego, ela omitiu a porção em verso, passando diretamente à porção em verso da parábola das ervas, mas apresentando-a em prosa corrida em vez de estrofes separadas, como Burnouf havia feito. O Sutra do Lotus, que havia passado por tantos estágios de desenvolvimento na Índia, com todo tipo de adições, reiterações e interpolações, parece ter continuado a sofrer esse destino em Paris e em Boston. Contudo, o que é mais decisivo não é o que aconteceu ao capítulo do Sutra, mas sim o que o precedeu em The Dial. Ali encontramos uma descrição do Buda que é muito familiar hoje, o mestre de ética que tornou o caminho para a libertação aberto a todos, denunciando o perverso sistema de castas da Índia. Ele é um Buda humilde, cujo carisma deriva de sua renúncia, jamais reivindicando poderes miraculosos para si mesmo. Mas este é o Buda de Burnouf, o Buda do iluminismo francês, não indiano. O Buda que ensinou liberdade, fraternidade e igualdade. Não é o Buda do budismo indiano, e certamente não é o Buda do Sutra do Lótus. O Buda cujos poderes miraculosos, ah, né, cujos poderes miraculosos sejam exibidos ou exaltados, aparecem em quase todas as páginas. Burnouf, é claro, sabia disso. Ele havia concluído sua tradução do Sutra anos antes. Ele deixaria claro em sua introdução à história do budismo indiano que o Buda humano, o Buda dos Sutras simples, era o Buda real. O Buda dos Sutras desenvolvidos, que incluíam o Lótus, foi uma invenção posterior. Todavia, colocar sua descrição no início de sua tradução de um capítulo, ou fragmentos reorganizados do Sutra do Lótus, parecia uma grave distorção. Por que ele faria tal coisa?
Como se verificou, ele não o fez. Na tradução do mês seguinte da Revue Independente, 25 de maio de 1843, Burnouf havia publicado um ensaio intitulado Considerações sobre a origem do budismo. A longa passagem que descreve o Buda em The Dial e que precede a tradução do Sutra do Lótus provém deste ensaio. Foi anexada à tradução por Elizabeth Peabody, não por Burnouf, transformando a célebre chegada do Sutra do Lótus na América em um pastiche confuso e deveras enganoso. Em maio daquele mesmo ano, 1844, na mesma cidade, Boston, a recém-fundada American Oriental Society realizou sua primeira reunião. Entre os palestrantes estava Edward Eldridge Salisbury, diácono congregacionalista e aluno de Burnouf, que trouxera o estudo do sânscrito de Paris para Yale em 1841. Em 28 de maio, ele proferiu uma palestra intitulada Memoir on the History of Buddhism, na American Oriental Society. Seu relatório, baseado em grande parte no trabalho de Burnouf e publicado no Journal of American Oriental Society, foi o primeiro artigo acadêmico sobre o budismo a ser escrito por um americano. Ele explicou logo no início: Meu empenho será, mediante o uso crítico de todas essas fontes de informação, estabelecer alguns dos fatos e datas mais importantes da história budista, na esperança de que os resultados possam servir como uma estrutura útil, a ser posteriormente preenchida por investigações adicionais, sem negligenciar, contudo, observar a relação dos fatos históricos com os princípios da religião de Buda. Entre suas conclusões, constava que um fundamento plausível de individualidade real é detectável até mesmo nas fábulas mais extravagantes que a veneração por Buda inventou, e que as mais extravagantes se originaram fora da Índia, embora quase todas concordem em fazer da Índia sua terra natal. Ao longo de seu ensaio de 51 páginas, Salisbury menciona muitos textos budistas. Ele não menciona o Sutra do Lótus. Deixa eu ver se falta muito para a gente finalizar esse capítulo. É, falta. A gente vai parar por aqui então, né? Se vocês puderem anotar aí para a gente, por favor, página 167, tá? Então, na página 167, a gente vai continuar aqui a partir da semana que vem. E agora eu queria saber de vocês comentários, perguntas, críticas, né? O que vocês quiserem falar, né? O canal aí fica aberto para todos. O que da minha parte aqui eu acho bem interessante, né? É como eu já até falei isso outras vezes, né? A ideia que as pessoas têm do Buda e do budismo, né? Como chegou até a gente de maneira bastante enviesada, né? Digamos assim, pelos acadêmicos, né? Iluministas do final do século XIX, começo do século XX, né? Então, eles que fundaram o budismo no Ocidente, né, e trouxeram ali suas próprias ideias, né, os seus próprios conceitos, né. Então, né, como o texto falou, né, apesar de ter sido bem denso, né, como a Isabela disse, né, assim, puxando bastante, né, esse capítulo puxando bastante nomes, bastante datas, né, é, e trazendo várias comparações e citações, né? Mas o que fica claro é que eles, né, esses acadêmicos, eles enxergaram no budismo alguma coisa valiosa, enxergaram no Sutra do Lótus alguma coisa valiosa, mas eles tentaram construir a maneira deles, né? O que eles achavam que era essa coisa valiosa, né? Então, assim, a gente ainda está nesse processo, né, de construção do budismo aqui, né, no Ocidente, né? Então, esse processo que lá no Oriente demorou milênios para acontecer, né? Essa transmissão, né? Essa transfusão do budismo da Índia para a China, para o Japão, né? É, aqui ainda está acontecendo, né? Então, se a gente parar para pensar, né? Essas datas todas, final do século XIX, começo do século XX, faz pouco mais de 100 anos, né? Que esses estudos vêm acontecendo.
E nos Estados Unidos, né, na Europa, aqui no Brasil, muitíssimo menos, né? É muito recente ainda. Então, a gente ainda tem um longo caminho, né, de aprendizado, né, de realmente entender o que é o budismo, para a gente conseguir traduzir tudo isso de uma maneira adequada e que reflita, né, a realidade daquilo que o próprio Buda ensinou, né. Então, acho que essa é uma tarefa árdua, né, que exige vários campos de atuação, tanto da parte acadêmica, né, que como eu falei aqui no Brasil é praticamente inexistente, quanto da parte religiosa, né? Então, os praticantes, os devotos, os monges, né? Então, todo esse corpo de pessoas aí precisa estar integrado e trabalhando juntos, né? Então, eu acho que é uma tarefa bem importante, né? Que a gente precisa ainda realizar, né? Eu não raro, né? Eu vejo algumas pessoas falando em budismo brasileiro, né? E isso me deixa um pouco chocado, assim, porque as pessoas que falam isso normalmente não estão muito cientes do tamanho do problema, né? É, é muito complexo, né? Então, que nem o Yuri tá aqui com a câmera aberta aqui, talvez possa estar fazendo alguma comparação meio esdrúxula, mas é a mesma coisa que a gente falar hoje, sei lá, do Brasil construir um caça supersônico, assim, sabe? Tipo, é impossível? Não é, né? Mas, né, tem muita coisa para ser feita, para ser importada, né, em termos de conhecimento, em termos de matéria-prima, em termos de desenvolvimento, de indústria e tudo mais, né? Vários campos, assim, que precisam trabalhar juntos, né? Então, é dessa forma que eu enxergo o budismo, assim, que a gente tem muita coisa para fazer, né? Ah, vamos lá, Camila perguntou, né? Sensei, pode explicar um pouco sobre a diferença entre os tantras e os sutras budistas? Olha, os tantras, eu não sou um especialista em tantra, tá? Mas são instruções, né, que remetem ao Buda Shakyamuni, mas que são ensinamentos secretos, né? Ensinamentos que foram transmitidos de mestre para discípulo, né? E que o segredo dessa transmissão ela é feita de maneira oral, né? Então, os tantras eles fornecem alguns elementos, mas que só conseguem ser totalmente desvendados a partir dessa transmissão de mestre para discípulo, né? Então, né, os tantras normalmente eles citam mandalas, mudras, mantras, né? Então, citam alguns tipos de disciplinas específicos, né? Disciplinas específicas, né? Então, que um mestre adequado, que recebeu uma transmissão da linhagem adequada, consegue, né, passar para outras pessoas de maneira adequada, né? Então, é, se uma pessoa que não tem, né, nada desse conhecimento sobre tantras lê o texto, né, pode simplesmente entender alguma coisa completamente diferente, né, diversa que daquilo que o texto de fato se propõe, né? Então, são textos que precisam dessa orientação, né? Já os sutras, né, eles são textos abertos, né? São textos que qualquer pessoa pode ler e ter o acesso à informação que ele está se propondo a revelar, né? Então, são ensinamentos que, óbvio, né, também remetem diretamente ao Buda Shakyamuni, mas que teriam sido explicados a uma assembleia, né? Publicamente para todas as pessoas, né? Então, hoje até a gente lê um Osho, né, de manhã falando que o texto Sutra do Lotus é Zuidi, né? Ou seja, é um texto que o Buda falou a partir da própria mente dele, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele falou aquilo que ele pensava. Normalmente, os outros textos, ele falava da perspectiva, né, do ouvinte, né? Então, ele conseguia entender as capacidades de cada ouvinte e explicar o Dharma de maneira que fosse adequada, né? Traduzida para aquela pessoa poder assimilar, né? Mas ainda assim, tanto o Sutra do Lotus quanto esses outros sutras, né? Da mente do Buda, ou a mente dos praticantes, né? São sutras abertos, né? Então, a gente chama exotéricos, né? E os sutras do Tantra budista seria esotérico, né? Ou seja, secreto, interno, exotérico, aberto, né? Então, claro, Nichiren Shonin ele fala, né, que o Sutra do Lotus é o verdadeiro texto esotérico, exotérico, né? Transmite a mente do Buda, né, e tem, né, a unificação de todos esses ensinamentos. Rodrigo escreveu, né?
Eu tenho Introdução à História do Budismo Indiano, vou voltar a ler para complementar com nossos estudos. Quem quiser, possa enviar. Eu acho bem interessante, né, essa leitura do ponto de vista histórico, né, até porque muitas coisas que estão escritas ali, eu nunca li o texto, né, mas eu tenho certeza que já são defasados, né. Já assim não dá para a gente assumir mais como uma verdade, de fato, né? Mas é interessante para a gente saber como o pensamento budista ele foi se desenvolvendo aqui no Ocidente, né? Quais foram as primeiras concepções que as pessoas tiveram, como que elas enxergaram o budismo, né? Como o texto aqui vem trazendo também, né? Como elas enxergaram o budismo, né? Então, os estudos budistas acadêmicos, né, ocidentais, ainda, como eu falei, ainda são bem recentes, né? E até a metodologia acadêmica, né, científica, de forma geral, ainda é bem recente, né? Então, universidades orientais, no Japão, na China, né, incorporaram essa metodologia científica ocidental para fazer a análise dos estudos, né? É, e ainda muita coisa sendo descoberta, né? Principalmente quando a gente fala em budismo em sânscrito, né? Em budismo indiano, ainda tem muita coisa, né, sendo descoberta atualmente, né? Então ainda não é um conhecimento completamente fechado, nem um conhecimento em história é completamente fechado, né? Mas esse tem muitas lacunas abertas ainda, né? Muitas coisas que as pessoas simplesmente não sabem, né? Então é interessante, mas, né, pra gente saber que tem ainda assim, com certeza já é um texto defasado, né? Ah, tá. Ah, o Eric escreveu aqui, né? Sensei. Você acredita que essas interpretações do Sutra do Lótus ocidentais são bem-vindas de acordo com a realidade e tempo de cada sociedade, desde que não perca a essência principal do que o budismo queria passar? Ah, com certeza, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo, né, que quando logo eu comecei, que eu me tornei Xami, né, que eu comecei a estudar, né, o budismo de forma mais, assim, sistemática, né, o Buda Sensei falou para mim que a gente precisava traduzir o Sutra do Lótus, né, traduzir o budismo de Nichiren, o budismo de forma geral, pro, pro público brasileiro, né, pro público ocidental, mas só que para isso, né, eu precisava aprender no original, né, no original japonês, no caso, né, que também não é o original, né, mas pelo menos a nossa escola, né, para a gente conseguir traduzir a nossa escola para a realidade brasileira, a gente teria que aprender no original, né? Então eu acho que somente a gente fazendo uma imersão no original, né? A gente entendendo como o budismo existe, né, nos nossos locais de transmissão, né? Digamos, no caso do Japão, né, na escola do Nichiren, se entender completamente, né, como tá lá, aí, quem sabe, talvez a gente consegue fazer uma tradução adequada, né? Colocar elementos ocidentais, brasileiros, né, dos nossos próprios costumes, né? Mas se não é feito isso, né, eu acho que essa essência ela se perde, né? Como, né, o que aconteceu nesse início que a gente leu aqui, né? O pessoal pegando textos, né, sem saber muito bem de onde vinham, né, por que eles existiam e tal, e colocando as próprias ideias deles, né, a respeito do iluminismo e tal, e montando esse pastiche ali que o texto fala, né? Por quê? Porque eles não sabiam o que era o budismo de fato, né? Eles estavam tateando ali, tentando descobrir o que que era, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa saber o que é o budismo de fato, precisa entender o que que é o budismo, né? Esse movimento chamado budismo, e aí a gente vai conseguir, né, fazer essa interpretação, né? Então, eu acho que é uma coisa é um trabalho bem importante, né? Muitas vezes a gente vê assim, até com que nem uma vez eu vi um monge Zen, né? Famoso, falando que nós não temos mais necessidade dos japoneses, né? Ele falava, nós não precisamos mais, nós já temos condições de fazer a nossa própria escola aqui no Brasil e seguir nossa vida aqui de forma independente e tal. Ah, eu não, assim, não poderia discordar mais, né? Porque a gente não tem nada aqui no Brasil, né? Nada, zero, né? O que a gente tem hoje é ínfimo,
né? Então a gente não tem essa condição, a gente precisa se esforçar, aprender, abrir caminho, né? Nós somos pioneiros aí nesse trabalho, né? Então a gente, eu falo, nem pioneiro a gente é, né? A gente está, né, completamente tentando desbravar ainda alguma coisa, né? Então, né, eu acho que tem esse lado e alguns outros lados, assim, às vezes eu vejo as pessoas falando, né? Ah, porque fulano de tal que trouxe o budismo para o Brasil na data tal, né? Também não consigo discordar mais disso, né? Porque o budismo não foi trazido pro Brasil, né? Ele está sendo trazido para o Brasil, né? Aos poucos, né? Então é um processo longo, né? Assim, lá como aconteceu no Japão, que os monges japoneses, por séculos, eles viajavam para a China, né? Para estudar lá, né? Eles viajavam para a China, aprendiam os sutras, aprendiam as práticas, traziam, fundavam novas escolas, traduziam novos textos, né? E esse intercâmbio, né? Não era bem um intercâmbio, na verdade, era quase que um aprendizado de mão única, né? Os japoneses iam para lá para aprender, né? Então eles faziam isso, voltavam, né? Então foi trazido aos poucos, né? Então eu acredito que também está sendo trazido aos poucos, né? Então o primeiro, os primeiros budistas, né, digamos assim, chegaram no Brasil, né, com a imigração japonesa, né? No primeiro navio chamado Kasatu Maru, né, veio o primeiro monge budista, né, que era de uma linhagem de Nichiren. Então muita gente acha que o budismo Nichiren chegou, sei lá, na década de 60 no Brasil, né? Isso também não é verdade, né? O budismo Nichiren chegou já nesse primeiro navio de imigrantes, né? Que foi em 1900 acho que 1905, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? O primeiro navio do Satomaru, né? Ele chegou aqui no Brasil e a partir daí, né? Toda uma geração de praticantes e de pessoas leigas comuns e tudo mais, né? Foram seguindo esse percurso, né? Então, o budismo está sendo trazido para o Brasil ainda, né? A Camila perguntou, a Nichiren Shu já tem algum projeto atual de produção editorial nesse sentido aqui no Brasil? Olha, assim, a gente tá, né, tem trabalhado agora que eu recebi a oficialização da minha condição aí como monge missionário, né? Eu posso dizer que a gente tem trabalhado em algumas ideias de tradução, né? Do Sutra do Lótus, do Gosho Nichiren Shonin, né? Principalmente agora com inteligência artificial que ajuda bastante. Já tem, inclusive, né, um esboço, né, o Reverendo Warner ajudou a gente bastante nisso aí, já tem um esboço já do Sutra do Lótus traduzido completo, todos os Goshos traduzidos completos também para o português, só que exige uma revisão, né, exige um trabalho enfim, né, de correção de todo o texto, né, a gente fez usando o IA, o que é muito bom, né, porque a IA ela tem uma facilidade já, né, nessa tradução do inglês para português, já vem muito bem, mas a gente ainda tem um trabalho bem árduo, né, de ler, comparar, entender, ver se a palavra é adequada, não é, tal. Então, assim, a gente está tentando sistematizar alguma coisa, né, em termos de Nichiren Shu mesmo, mas eu espero que aconteça em breve, né. Quando for para ser feito, tem que ser feito algo, assim, realmente bom, né. O Eric escreveu, né? Nesse caso, a tradução de textos em japonês para o português se faz cada vez mais necessária. Acredito que é muito a ser trabalhado, como você disse, Sensei. Mesmo em inglês, né? Em inglês não tem muitos textos traduzidos, né? Por mais assim, esses estudos acadêmicos budistas começaram em inglês e tal. Tem bastante coisa, né? Mas ainda assim é pouquinho, né? Não é tanto assim. Na nossa escola, em Tirenshu mesmo, não tem praticamente nada, né? Claro, tem os Goshos de Tireshone e tal, mas existe muito livro, né? Muita literatura, muita filosofia, né? Feita por outros monges que vieram depois de Nichiren Shonin, né? A gente não pode esquecer que, claro, Nichiren Shonin é o grande fundador da nossa escola, né? É realmente a pessoa, né, que impulsionou, né, todo esse movimento de devoção ao Sutra do Lótus, né, esse entendimento que chegou até nós hoje. Mas só que a doutrina dele se manteve viva, né, e influente e ativa, graças a vários outros monges e praticantes que vieram na sequência, né, durante esses quase 800 anos, né. Então, muitos desses monges escreveram, né, desenvolveram os ensinamentos, né,
pensaram a respeito, ensinaram de maneiras diversas, né? Então, tem muita coisa assim que a gente não tem acesso ainda, né? Porque tá em japonês. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje, então, né? Eu agradeço a presença de todos vocês. A gente se encontra novamente na semana que vem para a gente continuar a leitura do livro, né? Aqui a gente tá ainda tem bastante coisa desse capítulo aqui, né? Ainda a gente vai, acredito que mais semana que vem toda ainda para terminar de ler, para depois a gente chegar no Sutra do Lótus do século XX, né? Aí também já entrando na parte final do livro aí, já está entrando no capítulo 6. O livro todo ele é composto por, deixa eu ver quantos capítulos aqui, composto por 7 capítulos, né? Então a gente já está arrumando aí para o final, tá? Então, enquanto a gente vai se aproximando do final dessa jornada aí pela biografia do Dr. Lotus, vocês podem pensar, né, em alguma outra sugestão para a gente continuar nossos estudos depois desse livro. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos. Para finalizar, queria restar o Daimoku 3 vezes, por favor, me acompanhe. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Namu Myo Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.